Estamos em guerra. Hoje nós vamos pensar a respeito do texto de Efésios 6, versículos 10 a 18, e como Paulo coloca para nós um tipo de guerra que é muito particular, mas que certamente é uma batalha que define a nossa trajetória e as nossas relações com Deus e com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Não ignore essa realidade, mas prepare-se para essa batalha. Estamos em guerra. O livro dos Salmos é certamente o livro mais simbólico e representativo da espiritualidade cristã. É o livro que mais profundamente expressa a alma humana em relação com o Criador. O corpo humano que chora, exalta e louva diante daquele que o fez da forma que fez e desse Criador que se relaciona de maneira muito viva com a resposta do salmista, com a expectativa daquele que sofre, com aquele que agradece pelo livramento. Salmo e espiritualidade certamente são a combinação das mais importantes dentro de todos os livros da Bíblia e da maneira como tradicionalmente nós construímos como igreja a nossa espiritualidade. E interpretar os salmos é também contar a história da igreja. Toda pessoa que tem interesse em saber como é que a história da igreja se desenvolveu ao longo do tempo, de uma forma ou de outra, vai contar a história da interpretação do saltério, a forma como esses cânticos foram orados e foram entoados ao longo do tempo. E quando a gente abre o livro de Salmos, a gente encontra o que a gente espera. O Salmo primeiro fala sobre esse homem ou essa pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É isso que eu espero encontrar quando eu abro o livro dos Salmos. Mas tem muitas outras coisas que eu não espero encontrar e estão ali. Quando a gente vira a página, logo depois do Salmo primeiro, a gente encontra a referência a coisas que são estranhas aos nossos ouvidos, à nossa intuição a respeito do que deve estar presente nesse livro. Salmo de número 2. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Salmo de número 3. Senhor, muitos são os meus adversários. Salmo 5. Conduz-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplaina o teu caminho diante de mim. Salmo de número 6. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. No primeiro salmo, a gente encontra o que a gente espera, mas nos outros 4 dos 6 primeiros salmos está a presença dos inimigos, dos adversários. Não é isso que eu e você esperamos encontrar no livro que fala sobre oração, que fala sobre espiritualidade, que fala sobre adoração. E ainda assim, a presença dos inimigos e da hostilidade não é exceção. Os primeiros salmos falam sobre eles e o restante do saltério vai reservar grande parte e grande espaço para tratar da presença dos inimigos e dos adversários. E talvez, quando você pensa a respeito disso, você dê explicações sobre a diferença do tempo e da cultura. Aquela, certamente, era uma cultura mais dada às guerras, aos conflitos. Estamos falando de um período muito anterior à civilização moderna e existem inimigos e existem adversários nos Salmos porque todos enfrentavam esse tipo de situação. Certamente essa não é mais a condição no Novo Testamento e essa não é mais a condição no tempo em que a gente vive. Mas é isso mesmo? A gente teve no século XX o século que mais matou na história da humanidade. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial tornou o século XX muito mais violento do que todo o período narrado no Antigo Testamento. Quando a gente lê sobre essa realidade de guerra e de hostilidade, a gente precisa entender, primeiro, que no Antigo Testamento isso não é figurativo. Davi, de fato, quando fala sobre flecha, é um instrumento de guerra. Quando ele fala sobre espada, é a espada feita de metal, projetada para matar o inimigo. E essas pessoas estavam envolvidas nesse contexto. Isso não é simbólico, é uma realidade concreta.
Mas quando a gente pensa no contraste também com o Novo Testamento, talvez você pense que guerra ali parece ser algo muito distinto. Talvez guerra fosse algo do Deus do Antigo Testamento, mas no período do Novo Testamento não era essa a intenção, não era essa a forma como Deus falava e agia no meio do seu povo. Mas na verdade a gente vê a necessidade de falar sobre guerra, falar sobre hostilidade e se preparar para lidar com o inimigo também no Novo Testamento. Paulo trata sobre isso. A guerra era presente na época de Davi, a guerra era presente na época de Paulo, a guerra é presente no nosso tempo. Quando Paulo vai falar sobre isso, a gente vê que há diferenças. Ainda que no Salmo o instrumento de guerra não fosse simbólico, mas fosse concreto, já em Paulo a gente encontra o uso metafórico. Mas ainda assim, Paulo fala da guerra que dá origem a todas as outras guerras. Paulo fala do conflito que dá origem a todos os outros conflitos. Por isso eu convido você a acompanhar a leitura de Efésios 6, dos versículos 10 ao 18. Diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios não é sobre o inimigo. Efésios não é sobre o diabo e suas ciladas. Efésios é sobre a igreja, e como a igreja é uma dádiva. Igreja aparece em Efésios como esse ambiente em que nós nascemos e nós crescemos. A igreja é muito boa para falar em nosso tempo a respeito da necessidade de nascer de novo. É muito boa em falar sobre a necessidade desse passo de fé, a decisão por Cristo. E nós não temos como exagerar na importância disso. Não temos como negligenciar a importância de anunciar o Evangelho para aquele que não crê, passe a crer. Para aquele que ainda não nasceu de novo, possa experimentar o novo nascimento, a nova vida que é em Cristo. Mas o propósito da vida cristã nunca foi apenas nascer. É preciso amadurecer. Nós somos bons em começar, mas não tão bons em dar continuidade ao processo que se segue ao nascimento. Todo nascimento é envolvido em expectativa. Todo nascimento é envolvido de certo êxtase. A criança que chega no seio familiar, a criança que nasce como esse símbolo de uma novidade de vida, traz muita alegria. Mas o entusiasmo do primeiro dia e das primeiras semanas passam. E o que é que fica? A necessidade de amadurecer. E a gente percebe que para Paulo, para o Novo Testamento, para a intenção de Deus revelada para toda criatura, é que nós não apenas tenhamos essa nova vida, mas tenhamos essa vida em plenitude. Aquilo que Efésios vai narrar no capítulo 4 da carta de Paulo é que o propósito de Deus em dar dons para a igreja é que nós cresçamos na fé, nós cresçamos no entendimento até alcançar a medida da plenitude de Cristo, até que nós sejamos maduros o suficientes a ponto de não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Por isso, não apenas nascer, mas amadurecer é necessário. Ainda que a primeira parte seja a ênfase do nosso discurso de evangelismo e necessário, nem sempre nós damos o mesmo valor para a necessidade de amadurecer. E a maturidade é um processo muito diferente apenas do que a gente considera no momento do nascimento.
A maturidade é um processo muito mais lento. Em boa parte do tempo, amadurecer parece ver a tinta secar na parede. Nada parece estar acontecendo. Maturidade não acontece em um evento, não acontece em um projeto de 1 ou 2 anos. Maturidade é algo que leva a vida inteira para se consolidar, para que os seus frutos comecem a aparecer. E por isso, amadurecer em Cristo impõe sobre nós a necessidade de lidar com uma outra escala de tempo. Nós lidamos com uma escala de tempo que não tem a ver com dias, com meses ou com poucos anos, mas tem a ver com décadas, tem a ver com uma vida por completo. Amadurecer em Cristo exige de nós paciência. Quando a gente lida com uma realidade como essa, que a escala de tempo é tão longa e que os processos são tão abrangentes, isso envolve tudo aquilo que nós temos nos nossos relacionamentos interpessoais, a escolha que fazemos de trabalho, a maneira como nós dirigimos a nossa vida, nós corremos o risco de achar que tempo sozinho é suficiente para amadurecer. Porque esses processos exigem muito do nosso esforço, mas também muito do nosso tempo, talvez você acredite que apenas a postura de passividade e de paciência são suficientes para amadurecer, mas não são. Quando a gente lida com a necessidade de amadurecer, a gente também precisa lidar com a necessidade de perceber que esse amadurecimento se dá num contexto de guerra. Nós amadurecemos no meio de um contexto de conflito e de hostilidade. Por isso, quando a gente lida com a guerra que a Bíblia descreve que todos nós estamos envolvidos, nós podemos cometer esse erro fundamental ou alguns erros fundamentais diante das condições de maturidade e de crescimento. Um deles é priorizar demais o diabo. Se a gente sabe que nós estamos no meio de uma guerra, muitas pessoas começam a enxergar o inimigo até onde ele não está presente. Eu conheço alguns ambientes, e não são tão poucos assim, que dão mais ênfase para a presença do diabo, de Satanás, do que da ação e da presença de Deus. Nesses casos, vale a Bíblia, mas vale também a sabedoria popular. Tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Deus é muito mais importante e sua presença é muito mais definidora do que as ciladas do diabo, do que o poder do mal que nos impede ou que busca nos atrapalhar nesse processo de crescimento em Cristo. Mas existe um outro erro. Se o erro de enxergar demais nos coloca em uma situação de pavor em alguns momentos ou nos induz a uma paranoia, o outro erro, exato oposto, é ignorar a presença do diabo. É ignorar o fato de que o mal habita dentro de nós e o mal habita fora do nosso próprio coração. Nós gostamos de pensar que nós somos melhor do que de fato somos. Em geral, nós subestimamos a maldade que habita no nosso coração, nas nossas intenções e a maldade presente no mundo. Eu creio que eu e você somos capazes de realizar coisas que nós não conseguimos nominar em condições normais de temperatura e pressão. Eu creio que eu e você temos o potencial de fazer muito mais mal e prejudicar a nós mesmos e a outras pessoas de uma forma que nós dificilmente conseguimos admitir. Eu creio que a maldade presente no mundo é tão terrível que um dos capítulos mais difíceis de lidar com a história, como por exemplo o Holocausto, um genocídio, a tentativa de extinguir uma nação ou uma etnia inteira, aconteceu na Alemanha nazista, mas poderia ter acontecido no Brasil. Não existe nada que distingue a natureza e a bondade ou maldade presente em nós brasileiros no século XXI do que nos alemães durante o século XX. Poderia ter acontecido aqui e poderia acontecer hoje. Nada me convence de que aquele terrível evento que aconteceu há aproximadamente 100 anos atrás, pouco menos de 100 anos, poderia se repetir em um futuro não tão distante, em um lugar completamente diferente. Nós somos maus em nosso coração e a maldade habita no mundo em que nós estamos. Por isso, ignorar a presença do mal é um erro grave,
porque se a gente ignora o fato de que o diabo é presente, de que a maldade habita no meu coração, nós ignoramos uma batalha em que nós estamos envolvidos. E é impossível a gente vencer uma guerra que a gente ignora a sua existência. Paulo olha para esse problema de uma maneira muito diferente. Paulo olha para a realidade do mal de uma forma sóbria. Ele nem ignora a presença do mal e nem, por outro lado, ele enxerga o mal de uma maneira distorcida. E ele fala de dois males, ou dois tipos de males diferentes. Existem os males visíveis. Esses males são mencionados. O roubo, a mentira, a imoralidade sexual, todas essas coisas são mencionadas por Paulo em Efésios e nas outras cartas. A respeito desses males, não existe dificuldade de identificar a presença do diabo, não existe dificuldade de identificar a presença do mal que habita em nosso próprio corpo. Nesses casos, é difícil lidar com essa presença, mas não é difícil entender que isso é ruim, que isso é prejudicial, que isso é danoso para a existência humana, para o indivíduo e para a sociedade. A dificuldade não está em identificar, mas lidar com ela. Mas existe muito mais do que o mal visível. Existe muito mais do que esse mal fácil de perceber como mal. Existe o mal invisível. Veja a forma como Paulo se refere a esse tipo de realidade em Efésios 6. Poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal. O que é que essas referências têm em comum? Elas não têm nome. Não existe face. Não existe identificação pessoal para esse tipo de mal. Ainda que a gente perceba que ele é presente, a gente não consegue apontar exatamente onde ele está. A gente percebe a presença desse mal, ou desse tipo de mal, nos seus efeitos, naquilo que ele causa de corrupção para a existência humana, na forma como ele corrói não só o indivíduo, mas também as instituições, como aquilo que começa com boas intenções acaba se tornando uma forma de oprimir outras pessoas. A igreja, que é uma dádiva de Deus, acaba se tornando espaço, em muitos momentos, para trazer uma espécie de prisão da consciência de algumas pessoas, de explorar os mais vulneráveis. As instituições de justiça que foram criadas para estabelecer equilíbrio nas relações humanas se tornam um sistema que pesa mais sobre o mais fraco e que privilegia aqueles que são poderosos. As instituições que deveriam promover a relação de justiça e de verdade se torna um meio para que o mal realize aquilo que ele faz por sua natureza, matar, roubar e destruir. Então, existem males visíveis, mas existem males invisíveis. Existe essa presença que a gente não consegue pegar, apontar, mas que a gente não consegue negar. Ela está aqui e ela traz consequências muito profundas para as nossas relações. E quando Paulo fala sobre a maneira como esse tipo de mal se estabelece no nosso meio, ele usa a expressão ciladas do diabo. A palavra cilada no grego originalmente é methodeia, de onde vem a palavra método. O diabo tem método. Ele sabe como fazer aquilo que ele quer fazer. E isso nos traz um alerta muito importante, porque o nosso tempo, a nossa geração, é a geração do método. A internet está infestada de ofertas de vender meios para alcançar o fim que você quiser. Existe método para alcançar o objetivo que você desejar. E nessa condição em que nós estamos, se o método é eficaz, ele é acatado. Se o método entrega o que ele promete, ele é muito bem recebido. E nós o recebemos dispostos a pagar muito dinheiro por isso. E não nos ocorre que mesmo que o método seja eficiente e mesmo que o fim seja bom, isso em tese não é suficiente. Se nós temos uma boa finalidade, muitas vezes não nos importa que o método use de manipulação, porque o fim é bom. Se a gente quer algo que genuinamente acreditamos que vai fazer bem ao outro, nos parece razoável e aceitável manipular. Nos parece razoável e aceitável fazer com que a opinião do outro seja conduzida por caminhos tortuosos, porque o fim é aceitável e o fim é bom.
Isso é cilada do diabo, não é o caminho de Jesus. Compare a diferença entre a forma como o diabo apresenta o seu método, as suas ciladas, e como Jesus apresenta o seu caminho. O diabo propõe para Jesus, na tentação do deserto, algo que em tese não é ruim, transformar pedras em pães. Ele usa a palavra de Deus. O método parece ser eficaz, o fim parece ser bom, mas a incongruência entre aquilo que se propõe e a maneira como se propõe. Aquele não era o momento e a forma de transformar pedras em pães. Não era a maneira como Deus havia estabelecido a relação de dependência. Tanto é que a resposta de Jesus para o diabo é: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Existia uma finalidade aparentemente boa, mas existia a manipulação do diabo no tempo e na forma como essa boa finalidade deveria ser alcançada. Jesus, por outro lado, quando fala sobre a maneira como ele faz e a maneira como ele alcança o objetivo da sua missão, ele se apresenta como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não existe diferença entre o método, o caminho, e o objetivo, a vida, a verdade. Tudo isso está reunido na mesma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Completa continuidade, completa coerência entre a forma como se faz e aquilo que se faz. Jesus não faz marketing digital. Jesus não propõe campanhas de publicidade. Ele não precisa manipular a opinião dos seus ouvintes. Ele não precisa conduzir por caminhos tortuosos aqueles que veem e escutam o que ele ensinou e o que ele realizou. Não existe diferença entre a pessoa e a forma como a pessoa cumpre o seu objetivo. Congruência, coerência. Mas no nosso meio e na nossa experiência, não é assim como as coisas se realizam. Na nossa cultura, por um discurso que parece ser bom, se justifica todo tipo de atrocidade. Pelo discurso da justiça social, muitas pessoas acreditaram que era justificável matar milhares de pessoas, promover uma revolução armada, promover um tipo de revolta violenta a fim de que do outro lado desse processo doloroso, massacrante e opressor, a gente alcançasse igualdade. Existe método, existe finalidade. Mas, ainda que a finalidade pareça ser semelhante à do Evangelho, o método é do diabo, cilada do diabo. Em nome da prosperidade da nação, e certamente Deus não criou todas as coisas e todas as pessoas para experimentarem apenas sofrimento e dor, mas em nome da prosperidade nós justificamos a exploração do mais pobre e de todos os recursos naturais que estão ao nosso redor. A finalidade parece ser boa, prosperidade da nação, a plenitude da vida que Deus nos dá, mas o método é do diabo, a cilada é de Satanás. Coerência e congruência, a forma como nós fazemos é tão importante como aquilo que nós fazemos. E como é que a gente reage a isso? Como é que a gente reage a esse mal que parece ser tão visível em alguns momentos, mas tão sorrateiro em outros momentos? Parece ser tão fácil de identificar em algumas de suas ciladas, mas parece ser tão difícil de combater em outros momentos. Paulo fala sobre a reação, e é isso que a gente leu em Efésios 6. Nós temos algumas respostas possíveis e a gente já mencionou parte desse comportamento. Um é a paranoia. A gente entra em pânico diante dessa presença quase intransponível, essa barreira quase insuperável do mal que se apresenta em todos os lugares. Paranoia, enxergar o diabo em todos os lugares. Existe o moralismo, achar que a resolução de fazer sempre o que nós acreditamos ser certo, pelo meu esforço moral, nós vamos derrotar as autoridades e os poderes do mal. Nós não vamos. Não é pela minha energia e pela minha disposição em fazer o bem, não é pela sua
capacidade, pelo seu compromisso de fazer o que é certo, que nós vamos derrotar esse mal que está profundamente arraigado nos membros do nosso corpo. Essa é a imagem que Paulo usa em Romanos 7, inclusive para demonstrar a maneira tão profunda como o mal lançou suas raízes dentro do coração humano. O moralismo não é resposta para o tipo de problema e para o tipo de guerra em que nós estamos envolvidos. Mas existe uma terceira resposta, e ao meu ver, uma das respostas mais populares em nosso tempo, em nossa geração, que é a apatia. Você nem ignora a presença do mal, você nem entra em paranoia em relação ao mal, mas você não leva muito a sério. Você sabe que ele existe, você sabe que ele de alguma forma tem a ver com a vida que você desenvolve todos os dias, mas você não quer pensar sobre o assunto. Você não quer se envolver demais com essas coisas. Essa parece ter sido a resposta da igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 4. Não é nem frio nem quente, tanto a respeito das coisas de Deus, quanto na guerra contra o diabo, tanto na guerra contra as autoridades do mal. Mas é preciso lembrar que porque não é nem frio nem quente, Cristo afirma que ele está a ponto de vomitar aquelas pessoas de sua boca, ou aquela igreja, a partir da apatia em relação às realidades celestiais, e isso nos coloca um alerta. Nós não podemos entrar em paranoia, nós não podemos achar que o moralismo é suficiente, mas nós também não podemos simplesmente achar que essa não é uma questão importante, real, mas completamente secundária. Não. Existe outra alternativa. E que alternativa é essa? De nós agirmos conforme a identidade que nós temos em Cristo. A forma como Paulo fala em Efésios sobre a guerra que nós estamos travando, a batalha que nós temos contra o mal, nos apresenta uma dimensão muito profunda da vida cristã e da maturidade para a qual todos nós fomos chamados. Nós somos chamados a identificar e a desenvolver a nossa identidade em Cristo. Saber quem nós somos e nos tornar quem nós devemos ser é muito importante. Nessa guerra, o mais importante não são os atos que nós realizamos, mas são as pessoas que nós nos tornamos. Muito mais importante do que adotar um comportamento é tornar-se uma pessoa em particular. É tornar-se a pessoa que Cristo determinou que você e eu devemos ser. Na guerra em que nós estamos envolvidos não é o que nós fazemos, mas quem nós somos que define a batalha. E eu, obviamente, não estou colocando aqui que a realidade da vida cristã é apenas uma realidade de ideias, de conceitos e de convicções interiores, que não tem a ver com a ação concreta, que não tem a ver com o ato de coragem de fazer coisas no mundo que outras pessoas não vão fazer. Não existe contraposição entre Paulo e Tiago. A fé sem obras é morta. De fato, somos chamados a realizar boas obras e Jesus nos avisou a respeito disso, que a partir das nossas boas obras, aqueles que não creem passam a crer e adoram a Deus que nos leva a fazer essas coisas. Nós somos chamados para realizar boas obras. Mas é muito diferente adotar um comportamento e mudar uma identidade. As imagens que Paulo usa em Efésios parecem muito mais com os nossos genes do que com as nossas roupas, porque as roupas nós tiramos e colocamos. As roupas a gente troca conforme a ocasião. O gene não. O gene faz parte da sua identidade. Você não é só biologia, você não é só o corpo material, mas muito de quem você é passa pelo corpo que você tem. E o corpo que você tem, em boa medida, é definida pelos seus genes. Por isso, o gene não é uma coisa que a gente escolhe expressar em um momento e escolhe não expressar em outros momentos, porque a nossa genética faz parte da nossa identidade. Define a maneira como o nosso corpo funciona. E parece ser essa a forma como Paulo descreve a armadura de Deus. A armadura de Deus tem muito mais a ver com os genes que definem a nossa identidade
do que as roupas que nós escolhemos usar, ora em um momento, ora em outro momento. Aquilo que Paulo está descrevendo sobre a armadura de Deus, no fim, é a interiorização da vida de Cristo. Isso é muito importante a gente perceber. A verdade, a justiça, a prontidão do Evangelho da Paz, a fé, a salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, todas essas coisas manifestam a vida de Cristo dentro da nossa própria vida. Vestir a armadura de Deus não é usar uma arma, não é utilizar um artefato externo. Vestir a armadura de Deus é interiorizar a vida de Cristo. Por isso, na batalha contra os poderes e autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, nós não usamos armas. Nós somos as armas. A armadura que Paulo convoca você e eu a utilizar e a vestir nos torna as armas que irão derrotar o mal. Nos torna as armas que irão enfrentar toda a presença desse mal visível e desse mal invisível. Nós não usamos armas, mas nós somos as armas. Mas esse tipo de guerra em que estamos envolvidos também exige de nós uma postura muito particular. Assim como a maturidade é um processo lento, essa é uma guerra para pessoas pacientes e para pessoas perseverantes. Nós não podemos vencer as batalhas que precisamos vencer e nós cremos que essa é uma guerra que o seu final já foi determinado, mas até que esse grande finale seja consumado, até que esse momento da consumação plena do reino de Deus chegue no lugar onde estamos e no tempo em que nós vivemos, é preciso que nós enfrentemos cada uma das batalhas que Deus permite que nós venhamos a enfrentar. Para vencer essas batalhas, é preciso ser persistente e é preciso ser paciente. Isso se aplica dentro da convivência da igreja. O que Paulo vai colocar para a gente nessas relações entre pessoas que fazem parte do corpo de Cristo exige de nós uma resposta de persistência e de paciência, porque senão nós não conseguimos viver como um só corpo. Dentro da igreja há o mal que distorce, há o mal que corrompe, há o mal que é invisível e há o mal que é invisível. Dentro da igreja existe a calúnia da pessoa que você tinha como confiança. Dentro da igreja existe a falta de perdão daquele a quem você ofendeu, o que ofendeu a você, e que não consegue superar essa barreira de separação. Dentro da igreja existe todo tipo de manifestação do mal que exige de nós uma resposta que, se não for dada dentro do corpo de Cristo, não será dada em nenhum outro ambiente. É dentro da igreja onde a gente batalha boa parte dessas batalhas. Por isso, essa é uma guerra para pessoas pacientes e é uma guerra para pessoas persistentes. Em todas as manifestações dessa guerra, não é possível vencê-la em um ato, em um rompante, em um impulso. É preciso perceber que o reino de Deus é como um grão de mostarda que, a partir de uma semente muito pequena, cresce até se tornar uma árvore frondosa. Quanto tempo isso leva? Por quanto tempo Deus precisa fazer com que a fertilidade da terra torne aquela semente em um pequeno broto, em uma planta, até que aos poucos isso vá se tornando numa árvore até o ponto de maturidade em que o grão de mostarda se torna uma árvore frondosa capaz de abrigar muitos pássaros, muitos animais. É uma escala de anos, é uma escala de uma vida inteira. O que vale para o reino dos céus, vale para a nossa vida e para a nossa jornada em particular. E talvez se você abrisse o livro de Efésios no capítulo 6 e lesse esses 11 versículos, esses 9 versículos que nós lemos, do 10 até o 18, talvez você achasse que nos capítulos anteriores Paulo estava falando de possessão demoníaca, estava falando de opressão espiritual, porque aqui ele está lidando com uma realidade muito evidente do mal. Ele está lidando de uma forma muito explícita com a presença do diabo. Mas não é sobre isso que Paulo está falando nos capítulos anteriores. Se você volta um pouquinho
e olha para o que Paulo descreve no começo do capítulo 6, em todo o capítulo 5, e na verdade o assunto da carta aos Efésios como um todo, você vai ver que Paulo está falando sobre relações familiares. Ele está falando sobre a relação da família da fé, igreja, e relação da família de sangue, a relação entre pai e filho, mulher e marido, está falando sobre a relação entre escravo e senhor e, na maior parte do tempo, ele está falando sobre a relação entre irmãos e irmãs na fé. Isso nos mostra que a guerra espiritual que Paulo faz menção em Efésios 6 é um tipo de guerra cuja vitória é definida dentro das nossas relações familiares, dentro das relações que parecem ser as mais comuns, as mais normais possíveis. Esse tipo de relação que nós desenvolvemos na nossa casa com as pessoas que nos conhecem mais profundamente, com as pessoas que sabem o que é que mexe com o nosso coração, tanto aquilo que promove a nossa alegria e o nosso prazer, mas também as pessoas que sabem o que nos desperta raiva, o que desperta todo tipo de reação que nós não gostaríamos de ter. Nós sabemos que são essas as relações mais desafiadoras. É também na relação com os nossos irmãos na fé, é também na nossa relação com as pessoas que fazem parte da mesma família em Cristo que encontramos alguns dos maiores desafios, porque com essas pessoas nós somos convocados a partilhar nossa vida por completo, a depositar nossa confiança, a partilhar nossos bens, a dedicar nosso tempo. Paulo está falando para a gente que é nessas relações que a batalha ganha. São nessas relações familiares da fé e de sangue que nós conquistamos o poder e a autoridade para derrotar o diabo e para vencer e escapar das suas ciladas. Por isso, as coisas mais importantes que nós podemos fazer para vencer essa guerra que é travada nas regiões celestiais é acreditar que é dentro de casa e é dentro do corpo de Cristo que nós expressamos essa vida de Cristo dada a nós, que se torna a armadura pela qual nós enfrentamos toda forma de mal. A maneira como a gente transforma uma nação, a maneira como a gente transforma uma instituição, a maneira como as coisas aparentemente grandes e profundas são conquistadas, nasce do pequeno. Nasce dos movimentos que são invisíveis para a maioria das pessoas na maior parte do tempo. Por isso, nós precisamos cuidar e nós precisamos nos atentar para a maneira como essa batalha é travada e ela é vencida. Paulo faz menção a duas coisas. Ele faz menção aos dias que são maus, nós vivemos em condições de hostilidade, a nossa maturidade se dá num processo de enfrentamento daquele que é contra nós, há inimigos, e eles estão contra aquilo que é a vontade de Deus. Mas existe o dia mau, existe o tempo como um todo que é averso à maturidade em Cristo, mas existe também o dia que é excepcionalmente difícil, o período que é particularmente difícil de resistir à presença desse mal. E se você não está passando por um dia mau hoje, se esse não é um tempo especialmente difícil, se prepare, porque ele vai chegar. Essa é uma garantia que nós temos em sermos seguidores de Jesus. A expressão e a ação do inimigo certamente vai trazer a sua relação com Deus a um momento crítico, a momentos de uma provação muito particular, muito peculiar. Aquilo que nós somos chamados a fazer é conquistar a nossa resposta e a nossa vitória para esse dia mau em todos os outros dias de normalidade. A resposta que você vai dar a essa crise muito difícil vai ser dada no momento em que a dificuldade chegar. Mas a maneira como você vai ter condições de responder a esse dia mau tem a ver com tudo aquilo que você faz nos dias que não são excepcionalmente difíceis. Todos os dias que parecem ser apenas mais um dia de normalidade. Todo o contexto que não parece ser extraordinário, a convivência dentro de casa, a convivência dentro da nossa família, todos esses dias que não parecem ser excepcionais, são essas as condições em que nós nos preparamos
mais adequadamente para a guerra que nos traz ao dia mau, para a guerra que nos traz para a cilada do diabo, que ameaça a nossa fé, que ameaça o nosso coração. Por isso, não se esqueça dessa realidade. Nós estamos em guerra e nós temos condições de vencer cada uma das batalhas dessa guerra. Como é que nós fazemos isso? Nos tornando a pessoa que Cristo nos separou para ser e que Cristo produz em nós por meio da armadura de Deus. Cingir-se com o cinto da justiça, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, o evangelho da paz com a prontidão de anunciar a palavra de Deus, usando a espada do Espírito com toda a forma de sabedoria. É interiorizar a vida de Cristo em nós, em todos os ambientes e nas condições mais profundas e íntimas que nós experimentamos. Por isso nós convocamos você a estar atentos para essa realidade e para enfrentar essa batalha com as armas que Deus coloca em nossa mão, ou mais propriamente, com as armas que nós nos tornamos a partir da pessoa de Jesus.